Dominiques, tudo bem? Eu sou a Anelisa do Fita de Chita e hoje eu vim aqui ensinar para vocês como é que se faz esse marcador de página de ratinho. Ele é feito com a técnica do amigurumi, olha só que belezinha. E eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Que materiais que a gente vai precisar? As linhas vão ser de 4 cores, eu vou usar cinza, rosa, branco e preto. Vamos precisar também de enchimento acrílico. A minha agulha é de 3,5 milímetros. Vamos precisar de tesoura, agulha de tapeceiro e um marcador de voltas. Vamos começar então pelo nariz do nosso ratinho, que vai ser na cor rosa. Então a gente começa fazendo um círculo mágico. E nesse círculo a gente põe 6 pontos baixos. Aí já temos 6 pontos aqui no círculo mágico. Vamos fechar o círculo então e temos a nossa primeira volta, certo? Na segunda volta, a gente vai pegar o primeiro pontinho ali, que é um Vzinho. Ele é mais fechadinho, é sempre o mais difícil de pegar. E vamos fazer o primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, a gente coloca o marcador de volta e segue fazendo, então, essa segunda volta. Aí, na segunda volta, então, temos o primeiro ponto simples, ponto baixo, e no segundo ponto, a gente vai fazer um aumento, que significa 2 pontos no mesmo ponto. E vamos seguir repetindo essa fórmula por toda a volta. Então, um ponto, e no próximo ponto, um aumento. A terceira volta, a gente vai fazer um ponto simples, coloco o marcador. E agora, ao invés de fazer um aumento, a gente vai fazer uma diminuição. Vai pegar a alcinha da frente desse próximo ponto, a alcinha da frente do outro ponto, e vai puxar uma correntinha pelo meio dos dois. E aí temos a nossa diminuição. Vamos seguir, então, repetindo isso até o final da volta. Um ponto e uma diminuição. Tomar cuidado para não deixar ele fechar para o lado errado. De verdade, ó, ele deve fechar assim. Temos aqui, então, o narizinho do nosso ratinho. Agora, nós vamos passar para a linha cinza. Então, podemos cortar aqui essa linha rosa. Deixa ela ali, a gente vai usar ela depois. E vamos, então, para a linha cinza. Na mudança de cor, eu vou pegar e vou desmanchar aqui, ó, esse último ponto, tá vendo, ó? Ficamos com 2 correntinhas. E o ponto finalizado, puxaria a última correntinha assim. Só que ao invés de puxar no rosa, a gente vai puxar já na cor cinza. E aí a gente tem, vou dar uma ajustadinha aqui, e a gente já tem a troca de cor. Depois, na troca de cor, a gente vai fazer um ponto no próximo e um aumento. Nessa volta eu não preciso usar o marcador de volta, porque como a gente trocou de cor, a gente sabe quando termina e quando começa a volta. É um aumento, né? Então, um ponto e o outro ponto no mesmo ponto. De novo, um ponto e um aumento. Esses fiozinhos do começo, a gente vai escondendo conforme a cabecinha do ratinho vai crescendo. Último ponto e último aumento. Temos, então, 9 pontos nessa volta. Na próxima volta, que é a volta número 5, a gente vai fazer
2 pontos simples. Então, 1, 2 e um aumento no próximo. Vamos colocar um marcador aqui. Um aumento no próximo. E vamos repetir isso por toda a volta. Na volta de número 6, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento. E repetir essa fórmula aí até o final da volta. Na volta de número 7, a gente vai fazer 6 pontos e um aumento. E vamos repetir isso 2 vezes. E para finalizar essa volta de número 7, a gente sobrou um pontinho, a gente faz um ponto baixo normal. Finalizamos a volta de número 7. Esses fiozinhos do começo a gente já pode ir guardando aqui dentro do narizinho. E vamos seguir então com a volta de número 8. Na volta de número 8, a gente vai fazer 7 pontos e um aumento. E para finalizar a volta, a gente faz um ponto baixo nesse último pontinho aqui. Na próxima volta, 8 pontos e um aumento. Vamos também repetir isso 2 vezes. Terminei a segunda repetição e para terminar a volta número 9, a gente faz um último pontinho aqui, ó, neste último que sobrou. Então, o narizinho do nosso ratinho tá ficando assim, ó. Certo? Vamos então para a volta número 10. São 9 pontos e um aumento, repetindo 2 vezes. E para finalizar a volta 10, um pontinho baixo. Nessa volta de número 10, a gente deve ter 23 pontos. Agora, na volta de número 11, a gente vai fazer um ponto em cada ponto. E vamos fazer isso na volta da volta 11 até a volta 15. Terminei, então, as voltas 11, 12, 13, 14 e 15, fazendo um ponto por casa. E temos essa peça nesse formatinho aqui. Agora, na volta 16, a gente vai começar as diminuições. Então, vamos fazer 6 pontos e uma diminuição. E vamos repetir isso 2 vezes. Agora são, para finalizar a volta, 5 pontos e uma diminuição. Vamos então para a volta 17. São 3 pontos e uma diminuição. E aí a gente repete até o final da volta. Agora é hora de colocar o nosso enchimento acrílico para preencher a cabecinha do ratinho. A gente coloca. Não tem necessidade de colocar demais para ficar super apertado. Mas precisa preencher até o finalzinho. Então, agora para fechar a cabecinha do ratinho, a gente vai manter esse ponto aqui bem no final, bem no cantinho. E vamos apertar a cabecinha dele para juntar as 2 fileiras, ó. Assim, dessa maneira. E aí, no primeiro ponto, de ambas as fileiras, a gente passa, ó, na primeira fileira, na segunda fileira, puxa a argolinha e finaliza um ponto. Vamos fazer isso até o final, 7 vezes. Agora, a gente vai começar a fazer o crochê em linhas. Então, na próxima linha, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e vamos fazer um aumento nesse primeiro ponto, pulando a correntinha que a gente fez. Então, essa correntinha a gente pula, no próximo ponto a gente faz um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Fizemos o primeiro aumento.
E agora a gente faz 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5. E nesse último ponto aqui, a gente vai fazer de novo um aumento. Ficamos então com 9 pontos nessa fileirinha. Fazemos uma correntinha e viramos o trabalho. Nessa próxima fileira, que é de número 20, a gente de novo vai fazer um aumento no primeiro ponto da volta. Agora a gente faz 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no último ponto, novamente um aumento. Teremos então nessa fileira 11 pontinhos. Na fileira 21, a gente vai começar a fazer a perninha. Então, para fazer a perna, a primeira perninha, a gente vai fazer 12 correntinhas, já partindo daqui sem cortar a linha. E agora, a gente vai voltar com a nossa linha rosa, sem cortar a cinza. A cinza vai ficar aí porque a gente volta para ela já já. Então, vamos emendar com uma correntinha a linha rosa, puxar uma correntinha por aqui por dentro, ajustar. E vamos agora fazer em rosa 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o primeiro dedinho da pata do nosso ratinho. Pulando essa primeira correntinha aqui, na segunda, a partir do gancho, a gente faz um ponto baixo. E nos próximos 4 pontos, a gente faz um ponto deslizado, que você puxa a correntinha por dentro das duas ao mesmo tempo. Então, pega a correntinha e puxa por dentro das duas. 4 vezes. Fizemos, então, o primeiro dedinho. Cada patinha do rato vai ter 4 dedinhos. E agora, para fechar a mãozinha, nós temos, ó, 4 risquinhos, né? 1, 2, 3, 4, que são as emendas dos dedos. Então, dentro de cada emendinha, assim, ó, nós vamos puxar um ganchinho, mas não finalizar o ponto. De maneira que a gente fique com 4 correntinhas, 4 ganchinhos na agulha. E agora a gente pega e puxa pelos 4 ao mesmo tempo. Com isso a gente emendou todos os dedinhos. Agora a gente pode cortar o fio rosa e vamos voltar para o cinza. Vamos pegar então a correntinha cinza e vamos fazer um ponto deslizado por cada ponto do bracinho dele cinza. Finalizados então os 12 pontos deslizados do bracinho do rato, ó, a gente vai continuar no corpo fazendo 11 pontos baixos. Depois, chegando do outro lado, nós vamos fazer o outro bracinho, que é exatamente igual ao primeiro. Então, vocês vão repetir os mesmos passos da confecção do primeiro bracinho, começando com as 12 correntinhas.
E agora vamos seguir fazendo os 11 pontos do corpo. Na fileira 25, a gente vai fazer uma correntinha, virar o trabalho, fazer um aumento no primeiro ponto, pula a correntinha, neste primeiro ponto aqui, vamos fazer um aumento. E nos próximos 9 pontos, vamos fazer pontos simples. No último ponto da fileira, vamos fazer novamente um aumento. Finalizando a fileira com 13 pontos. Agora, das fileiras 26 até as 53, nós vamos fazer um ponto em cada ponto. Finalizando a fileira sempre com uma correntinha, vira, e para começar a próxima, pula a correntinha e faz o primeiro ponto. E segue assim, até a fileira de número 53. Finalizada então a volta de número 53, a gente tem um corpo mais ou menos nesse comprimento aqui. E agora, vamos preparar para fazer as perninhas do ratinho. Então, finalizada a volta 53, agora a gente não vai fazer a correntinha, vamos virar o trabalho e fazer 12 pontos. Pulando esse primeiro, já no segundo. Na volta de número 55, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Não faz a correntinha, vira o trabalho, pula o primeiro ponto e no segundo ponto começa a fazer. Então, serão 11 nessa fileira. Na fileira 56, nós vamos fazer a primeira perna traseira, que é feita exatamente da mesma forma que as outras duas. Então, eu volto com vocês já com a perna finalizada. Patinha finalizada, a primeira patinha da parte de trás, nós vamos então seguir fazendo os 11 pontos. E seguimos então fazendo a última patinha, a partir daqui. E a gente já se vê. Finalizada então a última perninha, a gente vai seguir fazendo mais algumas carreirinhas aqui no corpo. Então, agora a gente vai fazer 11 pontos. E na próxima carreira, sem fazer a correntinha, a gente vira, pula o primeiro ponto e faz 10 pontos baixos. Terminado então, mais uma vez a gente vai virar, vai pular o primeiro ponto e vai fazer 9 pontos baixos. Finalizada essa carreira, agora a gente vai se preparar para o rabinho do rato. Então, a gente vai virar, vai fazer 3 pontos deslizados, pulando o primeiro. 1, 2, 3. E vai emendar a linha rosa para fazer o rabo. Fazer uma correntinha aqui. E agora, a gente vai fazer 35 correntinhas, que vai ser o tamanho do nosso rabinho. A gente faz uma a mais, 36, e começa a voltar, fazendo 25 pontos baixos. E agora, nos 10 restantes, a gente vai fazer o meio ponto alto.
dá uma laçada antes de buscar o ponto. Pega o ponto e puxa com 3 arquinhos no nosso gancho. E aí depois passa por dentro dos 3. Esse é o meio ponto alto. E está pronto então o rabo do nosso ratinho. Agora, com a ajuda da agulha de tapeceiro, a gente costura ele na base do corpinho. Então, vamos começar fazendo os olhinhos. Para os olhinhos, a gente vai precisar da linha branca. E vamos fazer um círculo mágico, novamente. Com 5 pontos baixos. Para a segunda volta, a gente vai fazer 5 aumentos, ou seja, um aumento em cada ponto. E na terceira e última volta, a gente vai fazer um ponto em cada ponto. Então, 10 pontos. Tá pronto o nosso olhinho. Então, para fazer as pupilas, a gente vai usar a linha preta. Deixando um pedaço bom assim para baixo, a gente vai fazer um círculo, como se fosse dar um nó. E vamos passar por dentro 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E vamos fechar. Essa bolinha vai ser a pupila do nosso olho. Aí a gente corta o fio. E vamos, com auxílio da agulha de tapeceiro, colocar esses fios para dentro. Onde a gente vai amarrar e deixar ele bem firme para essa pupila não soltar depois. E a gente tem um olhinho com a pupila. Aí a gente vai fazer 2 desse. Agora a gente vai fazer também a orelha. Para a orelha, a gente novamente vai usar a linha rosa. E vamos fazer um círculo mágico com 5 pontos. Na segunda volta, a gente faz 5 aumentos, ou seja, teremos 10 pontos. Na terceira volta, a gente vai fazer um ponto. Vamos marcar. E um aumento por toda a volta. Na quarta e última volta da orelhinha, a gente volta a usar a linha cinza. Então, eu vou desmanchar metade desse último pontinho, vou deixar só com as 2 argolinhas. E ao invés de puxar o rosinha, eu já puxo a linha cinza, que é a que eu quero trocar. Dou uma ajustada, aperto ela bem, para não ficar um ponto muito frouxo. E sigo agora já fazendo crochê com a linha cinza. Aí nessa a gente vai fazer 2 pontos. 1, 2 e um aumento por toda a volta. Tá finalizada então a orelhinha do nosso ratinho. Agora a gente deixa um fio bem comprido para que a gente possa costurar isso na cabecinha do rato. E com a ajuda da agulha de tapeceiro, corta a linha rosa também. E com a ajuda da agulha de tapeceiro, a gente vai escondendo essas linhas por dentro da trama aqui da orelhinha. E depois corta bem rente. E aí é só costurar na cabecinha do nosso ratinho e o marcador de páginas está pronto.
Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de como fazer esse lindo marcador de página de ratinho e a gente se vê numa próxima.